Vamos fazer a pintura agora? Aí tem uma flor linda, crisântemo. Tudo bom? Seja bem-vindo, viu, Lu? Obrigado. Tá cheiroso? Ai, minha amiga, apenas você de casa não pode sentir. Um cheirinho bom. Que bom que você tá de volta, viu? Obrigado. Adorei a aula e todas as peças que você trouxe pra gente expor. Que bom. Uma pintura mais bonita que a outra. E você sabe que eu vou até procurar aquilo, hoje de manhã, monitorando as redes sociais, e eu vi que uma pessoa até comentou assim, Tati, eu acho tão difícil a pintura, eu acho linda, mas eu acho muito difícil. Agora, quando o Luiz Moreira explica, aquilo que era pra mim difícil, um tabu, fica facinho, simples. E eu tenho essa mesma impressão, viu, minha amiga? E acho que vai muito também da questão da didática do professor, né? Então, claro, muito talentoso, sim, mas além de ser talentoso, ele sabe passar esse conhecimento que ele tem. Então, você que gosta, que quer simplificar a vida e a pintura, aproveite agora, então, a pintura da flor crisântemo. Bem, Tati, o crisântemo, ele se torna uma flor assim, o pessoal acha que é muito difícil, porque ela não tem um risco, que nem uma margarida, uma outra flor que você vai se guiando. Mas ele tem algumas medidas, alguma proporção que facilita. Tá. Outra dificuldade é você conseguir fazer a flor branca sobre um tecido branco. Que é, inclusive, a peça que você trouxe pra Isso. gente, né? Então, o que a gente utiliza? Sempre você vai utilizar cores tom sobre tom. No caso do verde, o crisântemo ele vai refletir esse tom e ele vai se tornar ou um tom acinzentado, para ele ter a ilusão de que ele é branco, um verde pistache ou um amarelo limão. São as cores que dá para você trabalhar e dar esse efeito. Perfeito. Bom, vamos fazer primeiro, antes da aula, vamos fazer uma estrutura de como funciona o crisântemo. Certo. O crisântemo, ele é sempre uma coisa oval. Outra dica, quando você tem lá no passo a passo, no risco, tudo, você tem as folhas e um monte de risquinho fazendo o desenho do crisântemo. A gente coloca isso daqui, as pétalas do crisântemo, para dar a ilusão de um risco bonito. Tá. Mas as nossas amigas, o que faz? Aonde for o crisântemo, coloca só um oval limitando o modelo. E outra coisa, demarca aonde vai ser o miolo. Ok. Bom, para facilitar, eu vou pegar e vou umedecer um pouquinho o tecido. Umedeceu com álcool. Isso, para a tinta poder deslizar com mais facilidade. Sempre eu vou fazer uma base. Então, eu quero que ele seja branco. Vamos utilizar um verde pistache. É um bom tom. Então, sempre preenchendo a parte escura, puxando as pinceladas para cima, dentro desse limite que eu estabeleci. Então, aqui vai ser o nosso crisântemo. Ele tem algumas pétalas que saiu para fora, onde ela já foi desabrochando. Então, vamos colocar aqui. Para dar uma ilusão melhor, vamos pegar aqui um verde grama e vou fazer uma sombra em volta, só para dar um tom mais escuro. De um lado grama, do outro eu venho com um pouquinho do verde pântano. Então, eu tenho aqui ilusão, quer ver? Só para melhorar, vamos colocar aqui. Aqui teria minhas folhas, que já dá para o pessoal conseguir visualizar um pouco mais o desenho. Então, você teria aqui sua composição. Bom, aonde vai ser o crisântemo, eu vou trabalhar com pincel de cerdas macias. Ou a linha 226, que é essa língua de gato, Tá. ou a pétala reta 224. O processo vai ser o mesmo. O que vai dar diferença é o formato de cada pétala do crisântemo. Aqui ela vai ficar mais arredondada e aqui ela vai ficar mais reta. Certo. Aí é questão de gosto. Para você se basear, aqui onde eu coloquei esse ponto, eu vou ter meu miolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar do miolo à ponta aqui, eu vou traçar um V, ó. Aqui. É o ângulo de abertura de cada pétala que você vai ter da sua flor. Certo. Pego bastante branco e venho daqui para cá. Então, vou fazer uma letra C. 1, 2, eu venho diminuindo nessa proporção. Do outro lado, vírgulas. Dessa forma, você vai construir sua flor. A parte de trás você não enxerga totalmente, então você vem com pinceladas curtas,
sempre desencontrando para dar a impressão que ele está desabrochando. A última pétala posso deixar ela reta. A lateral, as pétalas vão se soltando e a flor vai abrindo. Então, uma pequena, média, ó, à medida que você vai descendo, ela vai aumentando o tamanho da pétala e a curvatura até você chegar ao meio. Se eu continuar nesse sistema, ele vai virar um catavento. Então, do outro lado, do meio, pequenas, médias e vou soltando. Aqui você teria a estrutura de um crisântemo, sendo que depois você pode vir com alguma outra camada, deixando ele um pouco mais repolhudo. Mas essa é a estrutura de um crisântemo, onde não é tão difícil de você fazer. Agora ficou fácil. Daí aqui a gente coloca um violinho, que viria com alguns cabinhos, e você tem um projeto do crisântemo. Legal. Outra dica. O pessoal vê sempre pintando no tecido molhado e falam, por que 2 etapas? Não, eu gosto de fazer tudo e terminar na primeira fase. Pode. Até poderia, só que ele fica muito sem vida, sem aquele efeito 3D volumoso. Tá. Então, o que eu fiz? Aqui, eu fiz o nosso crisântemo e pintei ele normalmente, já deixei acabado. Isso aqui consegue ver melhor? Isso, Loi. Ah lá. Pintei, processo normal. Só umedeci, fiz a sombra, o crisântemo e as folhas. Tá legal. Está mais apagadinho. Isso, não tem volume, não sei o que está em cima, o que está embaixo. Olha a Então, diferença, cima, gente, dessa peça pronta. Ah lá, a outra você Ele tem é mais mais encorpado. forte, olha lá, nossa. Parece que ele está gordo Quer ver? Vou pôr do saindo, lado, né? Lu. Ah lá. É Ó, isso Guto, que vou o pôr aqui efeito embaixo. da pintura molhada em 2 fases dá esse efeito, olha. Aqui você umedeceu, pintou tudo Pintou pronto. normal, como todo mundo pinta, assim, uma etapa só, a tinta tá bem mais deslizou. Tá vendo? E esse de cima, você umedeceu, fez A esse sombra, esqueleto, fez a sombra, preparou o projeto, Você vê secou, que tem, você vem de novo fazendo a pintura. Ah, é ele outra tem mais coisa. volume. De fato. Então vamos tentar fazer isso Ó, nesse gente, pano? bem diferente. Então eu tenho ele aqui, você vê que toda vez que uma tinta seca 12 horas e a outra vem por cima, você consegue um efeito de 3D, de volume. Agora, menos de 12 horas, a tinta não fica só no tecido. Então eu tenho uma camada, se eu quiser já jogar outra, o que vai acontecer? Ela vai fundir e Mistura dar uma cor com a outra. Isso. E aquela cor difusa, que nunca você sabe que cor que era. Perfeito. Então, tá seco 12 horas ou mais. Vou repetir o processo. Vamos repetir no próximo bloco? Vamos. Eu vou deixar o pessoal agora com aquele gostinho de quero Quero mais. mais? Intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta para finalizar o passo a passo. Pintura em tecido molhado com Luiz Moreira. Fique conosco.